Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live. Esperar o professor Márcio, nosso querido professor Márcio Faria. Tanto falo, já falei algumas vezes aqui, eu sou grande fã dele. Ele, se você quiser conhecer processo civil, um processo civil sério, nossa, tá borrado isso aqui. Deixa eu dar uma limpezinha aqui nessa lente, gente. Opa! Quiser aprender processo civil, um processo civil sério, em respeito ao contraditório, ampla defesa e garantias, é com o professor Márcio Faria, que daqui a pouco nós vamos recebê-lo. Sejam bem-vindos. Yuri, seja bem-vindo à nossa live. Vamos lá. Aguardando aqui, professor querido. Seja bem-vindo. Vamos chamá-lo aqui para a gente conversar. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado por aceitar o convite. Eu estava aqui cara, começando, tudo ótimo. Como é que estão as coisas aí em Juiz de Fora? Tudo bem. Minha imagem tá parada para mim aqui, para você tá normal? Para mim tá normal. A sua também. Para mim. Não, para mim tô parado aqui, daqui a pouco deve carregar, então. Vou fazer o seguinte, vou entrar aqui no Wi-Fi só para garantir, que aí vai mais rápido. Mas aqui tá tranquilo. Luiz, seja bem-vindo. Todos aí bem-vindos. Um professor que eu sempre cito quando... Opa, caiu. Meu xará chama... Então vamos lá. Fala, Paulinha, Fabiano, sejam bem-vindos. Cadê o professor Márcio? Ele caiu aqui, gente. Tá aqui, vamos chamá-lo de volta. Opa! Olá. Estamos de volta. Agora... Ó, coraçõezinhos agora vindo aí. Aí, ó. Mas você merece todos os corações mesmo. Você acho no mesmo nível de quem já passou, já falou comigo uma recente, Didier, Vamber. Uma pessoa que admiro a sua inteligência e seu coração muito grande com todos. Eu tenho muita admiração mesmo por você, Márcio. Eu já citei em algumas lives aí o famoso professor Márcio Faria, da Honrosa Federal de Juiz de Fora. Mas nós não vamos falar hoje. Eu sei que você gosta de sentar malho no STJ com toda razão. Nós vamos falar de outro assunto hoje. Desjudicialização da execução civil, um assunto. Sabe que aqui o convidado escolhe o assunto e eu fico muito feliz que é um assunto que eu gosto muito. Foi o último capítulo da minha dissertação de mestrado. Que eu quero ainda voltar para o doutorado, eu quero ver se a coisa acalma. Quando tutoria engrenar, as coisas acalmarem, poder ir finalmente no doutorado para ver isso, tentar estudar como é que a coisa está indo andando em Portugal, me parece que está andando bem, tentar estudar como é que é isso na Europa. Aliás, permite até uma introdução, depois vou deixar você falar. Profissionalmente, nesses anos que eu peguei mais a prática, e fui mais para a prática agora, que eu tive que focar nas coisas lá da empresa, é engraçado como lá fora a execução realmente é diferente. Você vê nos Estados Unidos tem o xerife, que é o chefe de polícia quando é a justiça estadual, e quando a justiça federal são os US Marshals. Nós recebemos uma vez uma intimação dos Marshals americanos, aí queriam saber o que os caras vão prender. Não, os caras queriam era penhorar o bem de uma determinada empresa. E, quer dizer, execução nos Estados Unidos é coisa de polícia e não vou adiantar muito, vou deixar você falar. Como que a execução é vista lá fora e o que a gente poderia melhorar aqui. Márcio, a palavra é sua, toda sua, seja bem-vindo. Bom, meu caro, obrigado. Obrigado mesmo pelo convite. Fico muito honrado de poder participar no seu perfil aí, Tutoria Jurídica, que é um projeto de sucesso. Eu tenho acompanhado, na medida do possível, as suas lives, as mais variadas, né, temas sempre relevantes, e fico muito honrado em poder participar aqui e ajudá-lo. Você é um grande amigo, né? Nós temos aí uma década de convivência acadêmica. Eu até, por ocasião da nossa live, estava resgatando, eu gosto de fazer isso, né? Alguns históricos,
e acho interessante comentar o pessoal, assim, primeira troca de e-mails, né, foi em abril de 2010, e engraçado, nós estávamos tratando sobre execução nessa troca de e-mails, né, exatamente sobre o 475J do CPC de 73 naquela época, aquela polêmica gigantesca, e foi aí que começou o nosso contato, né, nos bancos da UERJ, né, e eu fico muito saudoso da nossa época de aluno, naquela época, e fico feliz que você esteja animado em voltar para fazer o doutorado, porque tenho certeza absoluta que vai ser uma grande tese que vem por aí. Bom, em relação ao nosso tema de hoje, o nosso tema de hoje, ele é, na verdade, o meu objeto de estudo no pós-doutorado, que eu estou concluindo agora junto ao professor Fred Giele, meu supervisor lá na Federal da Bahia. E aí, eu já vinha tratando desse tema em alguns textos, em alguns estudos, e aí quando eu consegui ser aprovado lá para fazer o pós-doutorado com ele o ano passado, nos veio à mente tratar desse assunto, porque me parece que a desjudicialização executiva nada mais e acho que a gente pode considerar assim, uma das facetas do grande sistema multiportas que nós temos. Né? E se nós pensarmos todo o arcabouço jurídico que já existe a respeito desse assunto, me parece ser mais fácil enquadrar a execução também nessa situação, já que nós precisamos de uma tutela adequada para resolver esse problema, que é um problema gravíssimo, e é um problema gravíssimo, como você bem colocou, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. É interessante dizer isso, porque a execução é o calcanhar de Aquiles do processo mundial. Né? Os estudos que eu pude fazer, eu percebi que ela não é nem efetiva nem estudada em vários países. Né? Há um texto interessante do professor Neil Andrews, professor inglês muito conhecido, né? Em que ele diz que ele tem dificuldades de encontrar professores, pessoas que queiram pesquisar sobre a execução, porque o tema é muito árido, não é algo que o processualista consegue resolver sozinho, né? Não é um assunto que ele consegue dar conta, ele precisa de outras searas, ele precisa de outras questões, então não apetece muita gente. Né? E a gente percebe isso. É só a gente se lembrar dos nossos FPPCs, né? A gente se encontra, né? Os grupos de execução, salvo nesse último recente, mas os grupos de execução normalmente são grupos pequenos. Né? O grupo de recurso tem muita gente, o grupo de processo de conhecimento tem muita gente, chega no grupo de execução... processual, todo mundo quer ir, tutela coletiva. 1 milhão de coisas, é engraçado, assim, eu sou chefe do departamento aqui na Faculdade Federal de Juiz de Fora, né? E aí a matéria de execução sempre é que sobra para mim. Ninguém quer dar execução. Fala, mas você já está dando essa matéria. Eu falei, gente, vamos trocar um pouco. Não, pode deixar. Ninguém quer dar execução. A execução é um patinho feio, realmente. Né? Eu perguntei para o Didier até por que ele demorou para atualizar o livro de execução dele, porque foi o último que ele atualizou. Tudo bem, que era o quinto da série. E ele falou, não, porque é um livro que a execução eu não gosto muito, não entendo muito. Imagina o Didier falando que não entende muito. Pois é, imagina se ele entendesse, né? Mas exatamente. Isso. Me lembra, Liebman, quando eu estava preparando a dissertação de mestrado, se quiser até eu tiro não pode dizer que tiro uma chave, porque isso é pirataria, mas eu dou um jeito de mandar para você. Ele fala, no processo de execução dele, Liebman, a execução é a Cinderela do processo. Todo mundo quer esconder no porão. Você sabe que, por coincidência, ontem eu estava me preparando para a gente conversar e eu estava atualizando os dados que eu levantei, porque saiu o relatório do SNJ de 2020, né, relativamente ao ano de 2019. Quando eu escrevi, eu tinha ainda os dados, e aí publiquei, e aí eu fiz menção exatamente a isso, que ao texto de livro de 1946, que ele fala isso, e que o professor Heitor Sica da USP também recentemente trouxe à baila, né? É exatamente essa ideia, né, que a execução ela acaba ficando de segundo plano. E é interessante porque se nós sairmos da nossa caixinha, né, do nosso mundo jurídico, nós fomos para as ruas, nós fomos trabalhar com o homem médio, era para ser exatamente o contrário, né? Eu costumo brincar com meus alunos, eu falo, gente, sentença maravilhosa, bem fundamentada, acórdão brilhante, isso tudo não paga mercado, não. Isso tudo não paga a mensalidade da escola. O que nós precisamos fazer é efetivar o direito. Né? Não adianta nada você ter lá uma maravilha de uma sentença e você não conseguir cumpri-la. Né? Então a execução deveria ser, na verdade, o contrário, deveria ser a prioridade. Se nós pensarmos que a jurisdição deve ser prestada por jurisdicionado e não o contrário, né? E esse é um problema muito interessante. É uma coisa interessante. Uma vez eu vi na notícia aqui do TJ do Rio de Janeiro, notícia que o cara ganhou uma indenização de uns 20 mil reais só de dano moral, mas também não vai entrar muito nojento, que é a hora do almoço. O cara mordeu um pedaço de vidro no restaurante.
Ele é lindo, saiu lá na notícia do TJ, tudo, o cara vai fazer um quadro na parede. O restaurante não existe mais. Toda vez que eu passo na frente do restaurante, eu me lembro dessa notícia do TJ, tipo, lindo. A justiça foi dada uma sentença, mas não foi prestada. Sim, exatamente. Porque você chega nas execuções, você não tem como executar. O advogado comemora, né? Cita a decisão, o juiz, para ele é interessante, o juiz conta ali com uma estatística, né? Uma sentença de mérito a mais, né? Mas na prática mesmo, o jurisdicionado, que é quem deveria receber a tutela, não consegue, né? E isso é interessante perceber, porque se a gente analisar os números, a gente vai ver que dos 77 milhões de processos pendentes, mais da metade é composta por execuções. Na verdade, para ser exato, 55,8% são de execuções. É claro que desse bojo, dessa grande quantidade de execuções, 70% são de execuções fiscais, que é o nosso principal problema, é o gargalo central, né? Não há dúvida das execuções. Mas mesmo as execuções não fiscais, vamos chamar assim, né, elas são muito, muito demoradas e, além de tudo, pouquíssimo eficazes, né? E a gente tem que tentar entender por que isso. Porque o código vem sendo reformado, né? Houve uma grande reforma, né? Mudamos de código. Mas antes disso já tinha havido mudança de execução, né? Nós estamos pelo menos há 10 anos trabalhando com reforma. E por que isso não está sendo efetivado? Né? Por que isso não está sendo levado em consideração? Por que isso não está realmente dando resultado? Então, assim, a proposta da desdigitalização veio nesse sentido, no sentido de buscar uma solução. Porque a prática está mostrando que, primeiro, não tem funcionado, e segundo, outros países, como você bem colocou o exemplo de Portugal, têm conseguido êxito. Então é a ideia de tentar buscar uma nova solução, buscar uma nova saída. É claro que tem críticas, não tem dúvida, nós vamos daqui a pouco falar mais sobre ela. Sempre haverá. Mas eu acho que a gente tem que tentar, né? Aquela história, como está agora, está mais que provado que não está funcionando. Né? Então, aliás, assim, é uma crítica que nós temos, que o código atual teve uma oportunidade, olhou que tinha tido uma reforma, tinha oportunidade de melhorar a reforma e não fez nada. Praticamente copiou o que a reforma fez e já sabia que não era tão eficaz. Talvez é a hora realmente de buscar novas formas. Sim, sim. A verdade é que quando o anteprojeto lá em 2009 saiu, essas leis tinham pouco tempo de vigência, né? E aí, como o código demorou muito para sair realmente, já dava para perceber. Mas eu não sei se estrategicamente seria interessante para eles lá na comissão voltar. Falar, vamos agora, já que a gente está vendo que a execução não está funcionando, vamos voltar. Eu não sei se talvez tenha sido isso. Né? Mas, enfim, eu concordo contigo. Poderia muita coisa ter sido melhorada, não há dúvida disso. Né? Mas, enfim, o que a gente vai tentar, eu vou tentar demonstrar aqui, que eu tentei mostrar na minha pesquisa, essa pesquisa, inclusive, vai ser publicada na Repro. Ela acabou ficando muito longa, mas ela vai sair em 5 volumes da Repro, sucessivos. Você já sabe quando o primeiro mês que sai, Márcio? Pois é, ainda não sei. Eles ficaram de me mandar isso, mas ainda não me responderam. Mas, como eu tinha enviado o texto e ele excepcionalmente tinha ficado muito grande, eles vão fazer essa publicação sucessiva. E aí, assim que isso acontecer, eu divulgo, mando para você também, e o pessoal, depois que te acompanha também, pode ter acesso a esse trabalho. Bom, o que eu fiz basicamente? Existe um projeto de lei, que é o projeto 6204 de 2009, que é um famoso projeto de lei, que foi apresentado em novembro do ano passado, no Senado, está tramitando lá no Senado, salvo engano, agora está sem relator, porque a relatora perdeu o mandato, enfim, está para se escolher um outro relator, salvo engano. Eu dei uma olhadinha ontem de noite, está desde maio, né? Exatamente. O relator. Exatamente. E esse projeto está sendo muito estudado assim, pelos mais variados institutos. O IAB está estudando esse projeto, a USP, junto com o professor Heitor Sica, tem um projeto de pesquisa relativamente a esse projeto. O Conselho Federal da OAB está se debruçando também sobre esse projeto. Quer dizer, a gente está vendo movimentações a respeito. E, claro, o pessoal da Noreg também, né, que é importante frisar. Por quê? Porque a base desse projeto, qual é? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, mas qual que é a base desse projeto? É retirar a execução das mãos do juiz e passar para os cartórios de protesto. Então, nós vamos desjudicializar a execução no sentido de colocar um agente de execução privado, embora ele exerça uma função pública, mas né, um cidadão comum que tenha lá a delegação do cartório, e esse cartório de protesto
é que vai realizar os atos executivos. É interessante frisar que, diferentemente do que acontece lá em Portugal, em que o agente de execução português, que é privado também, ele lá primeiro recebe, a demanda é ajuizada no judiciário, e depois de admitida, que é enviada a um agente de execução. Aqui no Brasil não. Aqui a proposta que se fez é que a execução já entre direto no cartório. Então ela já seja desjudicializada desde o início. E essa é uma crítica que tem sido feita, inclusive. O professor Greco, nosso grande mestre, isso que eu ia falar. Ele acha que isso é muito perigoso, porque a admissão da execução, né, o início do procedimento executivo, que gera diversas consequências, você bem sabe, como excelente professor de execução que ele traz muitos problemas, né? Porque a partir do momento que a execução é admitida, você pode eventualmente escrever o nome do devedor em algum cadastro de crédito, você pode determinar o protesto daquele título executivo, enfim, você tem diversas consequências da tutela jurisdicional executiva contra aquele devedor. Então, será que não seria o caso de se pensar num controle prévio, pelo menos pelo juiz? Não foi o que o PL fez. O PL pensou diretamente em mandar para o cartório. Então, esse é um ponto interessante. Me permite, claro, Márcio, que só para fazer qual é a origem, que a gente está falando da questão de Portugal, acho que é interessante trazer para entender por que a preocupação do professor Greco. Aliás, eu já sabia, tem tempo que eu não falo com ele, mas ele já, muito tempo, ele já falava sobre isso. A preocupação de colocar em um cartório. Apesar do cartório, quando, na opinião dele, não sei se ele mudou de opinião, era, pelo menos há 10 anos atrás, ele, na visão dele, talvez aqui no Brasil, talvez a pessoa, o instituto mais bem aparelhado para cuidar disso. Em Portugal, não começou com agente de execução. Em 2003, ele começou com a figura do solicitador. O solicitador era como se fosse o despachante. Não vou dizer que é o despachante, mas era uma figura que estava em extinção. Então, havia até um colégio de solicitadores em Portugal, criou-se uma figura do solicitador para cuidar da execução. Em 2008, houve uma briga até de advogados, tudo, e um questionamento quanto à efetividade ou não do solicitador. Então, permitiu-se que solicitadores e advogados, desde que não advogassem naquela comarca, pudessem ser agentes de execução. Aí a figura nasce de agente de execução em 2008 em Portugal. Que a ideia, como você mesmo falou, Márcio, é uma pessoa, um agente privado para cuidar. E é interessante que há um texto da professora Paula Costa Silva, depois eu posso passar a referência também, que eu tive acesso nesse pós-doutorado, em que ela faz exatamente menção a esse passo atrás que Portugal deu. Porque eles tinham tentado uma medida muito ousada e perceberam problemas. E um dos problemas foi exatamente esse: se concedeu poder demais ao solicitador para pessoas que não estavam preparadas, não tiveram um treinamento adequado para isso, e aí aconteceram diversos problemas, como até mesmo corrupção. E aí, então, o que eles fizeram? Eles retrocederam e voltaram atrás para poder deixar a execução sendo admitida pelo juiz, como regra, salvo no rito sumário, mas então ela é admitida pelo juiz e depois enviada ao agente de execução. E aí se criou uma categoria muito mais bem regulamentada, agente de execução, e a partir daí é que realmente a coisa começou a melhorar. Então, isso é interessante. Se verificar quem vai ser o agente de execução. Eu, inclusive, no meu trabalho, eu fiz uma proposta de se ampliar a figura do agente de execução não só para o tabelionato de protesto, já que a ideia é levar para cartórios, que se leve para todos os cartórios. Por quê? Porque eu fiz uma análise numérica, e a professora Flávia Rio, nossa colega da UERJ também, que é da área, né, ela também me ajudou nesse sentido. Nós temos muito mais municípios do que cartórios de protesto. Então, se nós levarmos isso para o cartório de protesto, comarcas onde hoje há juiz, não existem cartórios de protestos ou eles são coligados. Então, a ideia que eu tive já que a premissa é essa, não estou dizendo que eu concordo não, mas já que a premissa é essa, que pelo menos então todos os cartórios possam trabalhar com agente de execução. Não só o de protesto, mas também o de notas, também o de registro de imóveis, enfim, registro de pessoas naturais, qualquer tipo de seara nesse sentido poderia trabalhar como execução. E aí você tem uma regulamentação só. Aí numa situação dessa, como é que, na sua ideia do projeto, como ficaria? Seria sorteio? Seria uma distribuição como judicial? O próprio PL, ele fala de distribuição.
nas hipóteses em que você tiver mais de um tabeliário de protesto. Então ele fala de uma distribuição, e aí há um sorteio, e acredito que deva ser a mesma situação nesse caso. Não, como é uma proposta que eu estou fazendo, isso não chegou a ser regulamentado, obviamente. Mas a ideia seria uma distribuição, livre distribuição, que é o que já está no PL, seria aproveitar. O CNJ ele vai trabalhar pelo PL muito próximo disso. É ele que vai fiscalizar a atuação desse agente de execução. Não só ele, obviamente, as corregedorias dos tribunais e o próprio juiz de execução, que está ali vinculado a todo tempo, né? Então é interessante para quem está nos assistindo e quem nunca ouviu falar do assunto, a ideia também não é largar simplesmente a execução a toda sorte fora do judiciário, não. Pelo contrário, vai haver um juízo da execução competente a todo tempo para você poder fazer um reclamo. Qual que é a ideia básica? A ideia é que, ao contrário do que a gente tem hoje, em que você tem ali um juiz controlando e qualquer hora você pode ir até ele, a ideia do PL você vai ter um agente de execução para cuidar de coisas mais simples, como, por exemplo, fazer uma proposta de pagamento parcelado, como eventualmente fazer uma proposta de acordo, como eventualmente pedir a substituição de um bem que foi dado em garantia, algo que não seja assim, que as partes estejam de acordo, por exemplo, e isso vai ser resolvido ali no cartório. Agora, a parte que quando houver qualquer tipo de controvérsia, o juiz de execução vai estar presente. Ele vai poder ser controlado. A lei é muito aberta, inclusive. Ela fala qualquer tipo de decisão do agente de execução que possa causar prejuízo a uma das partes, o juiz está ali. Então vai haver esse reclamo ali sempre ao juiz, esse controle. E aí uma crítica nesse sentido. Porque será que isso não vai demorar mais? Será que isso não vai fazer com que o processo atrase mais? Bom, a gente tem que analisar o seguinte. Boa parte das execuções, a gente não chega nem a citar o réu. É verdade. Outra boa parte da execução em que chega a citar o réu, não se encontra bens. Então, se a gente excluir essas duas do judiciário, só isso já vai ajudar muito a limpar os cartórios. É interessante. Porque nós estamos levando isso para os cartórios. É interessante o cálculo. Eu não concordo muito com o cálculo da então senadora Soraya, que foi a relatora original. Sim. Mas assim mesmo, eu acho que a quantia é interessante. Ela calcula que o judiciário gasta por fase ou processo de execução R$ 5.000. Considerando na época que ela usou, em 2019, a quantidade de execução, chega um cálculo aproximado de 65 bilhões de reais que o Poder Judiciário gasta com processo de execução, como você me falou, que não é nem citado, ou então citado dá em nada porque não tem bens. Ela diz que daria para economizar 65 bilhões, eu acho exagerado. Até porque nem toda execução iria para o agente de execução se o projeto fosse aprovado. Mas daria uma boa economia. Essa economia de orçamento do judiciário, economia de dinheiro público. Eu te confesso que eu nem me atentei muito para essas questões pecuniárias, financeiras, embora importantes. Por quê? Porque primeiro eu achei também esse dado exagerado. Segundo, que ela não apresenta estatísticas para demonstrar como que ela chegou nesse valor. Ela faz uma análise muito rasa sobre isso. Então eu confesso para você que eu nem me preocupei a respeito disso. Mas não há dúvida que vai haver uma economia. Não há dúvida. Porque são processos... Deixa eu só um intervalo aqui, que está o nosso querido professor Daniel Neves. Grande Daniel. Seja bem-vindo, todos que estão entrando sejam bem-vindos. Professor Daniel, já faço o convite para um dia você vir aqui também conversar comigo. Ele é excelente, Daniel, só para aproveitar que a gente fez um intervalo, eu estou fazendo uma série de lives, não sei se você tem acompanhado, sobre a vida de professor. Eu tenho entrevistado professores... Eu não consegui ver, eu quero ainda ver. Então, interessante. Eu tenho entrevistado professores dos vários estados do Brasil. O Daniel foi representante de São Paulo. Foi uma conversa sensacional. O Daniel eu sou fã dele, cada vez mais eu falo isso com ele. E aí, hoje, inclusive, à noite, aproveitando uma propaganda, hoje às 20 horas, nós temos uma com o professor Rodrigo Becker, representando o Distrito Federal. Rodrigo, excelente. 8 da noite eu tenho reunião da escola, aí não vai dar para ir, mas eu quero assistir essas também. Fica lá no GTV e fica também no meu canal do YouTube, que eu criei, deve ter mais ou menos um mês. Vou aproveitar de divulgar o pessoal. É o youtube.com/C de casa /professor Márcio Faria. Depois a gente pode também colocar aí. Eu vou até colocando aqui. Bom, ótimo. Mas então o Daniel nos representou o estado de São Paulo, foi muito interessante lá, depois eu convido o pessoal a acompanhar. Mas como eu estava falando, essa ideia da desjudicialização, ela precisa ser vista, como eu falei, sob duas perspectivas. A primeira,
o fato de que hoje a realidade não é boa, e segundo, como é que está acontecendo fora. Aí o que eu fiz? Eu consegui levantar o que eu chamei de níveis de desjudicialização, 3 níveis. Um primeiro nível, que eu chamei de um primeiro nível mais raso, é o que acontece na Itália e na Espanha. Na Itália e na Espanha são países em que, na verdade, me parece, com todo respeito a quem pensa de forma diversa, obviamente, o que a gente não tem ali não é uma desjudicialização, mas sim uma descentralização. Por que razão? Porque na Espanha, com o letrado, que é o antigo letrado, que é o secretário judicial, e na Itália, que é o ufficiale judiciário, os dois, eles fazem parte da estrutura do poder judiciário. Seria como se fosse o nosso oficial de justiça. A diferença é que nos dois países, esse oficial de justiça, ele tem muito mais poderes do que no Brasil. Então não deixa de ser uma forma de desjudicialização, porque nós estamos tirando do juiz, da pessoa do juiz, mas ainda assim faz parte do poder judiciário. Então esse seria um primeiro nível. No segundo nível, que eu chamei de intermediário, que é o que acontece em Portugal, e também acontece na França. Nós temos então a retirada, o huissier de justiça e o agente de execução em Portugal. Aí nós temos realmente a atuação a atribuição de poderes executivos para terceiros que não fazem parte da estrutura do judiciário, mas são controlados pelo judiciário, controlados diretamente pelo judiciário. França, é interessante notar, a França também, em 2012, ela excluiu muita parte do seu Código de Processo Civil de parte de execução e criou um Código de Execuções Civis. Sim, então, tem um CPC executivo, código, né? Um CPC executivo. Exatamente. Eu, particularmente, ainda não tenho notícia se isso deu muito certo ou não, qual foi o resultado. Na verdade, tem algumas normas que ainda nem entraram em vigor. É interessante que eles fizeram várias normas com vigência para o futuro. Então, algumas nem entraram em vigor, estão entrando em vigor agora. Então, isso ainda está sendo uma análise gradual. Nosso colega Elias, que é um grande versado no direito francês, procurador do Estado, ele tem feito um estudo interessante sobre isso também. Bom, e aí um terceiro nível para a gente concluir, é um nível que aí o que eu considero existia um nível mais profundo de saída do judiciário, que é a chamada desjuridicionalização, porque aí a execução não é nem do poder judiciário, nem direta nem indireta, que acontece na Suécia. Na Suécia a gente tem agências reguladoras de execução que são do poder executivo. Elas nem fazem parte da estrutura do poder judiciário. É interessante dizer que lá eles têm excelentes níveis de sucesso e recuperação de crédito. É claro que não dá para a gente comparar o judiciário sueco, né, o Estado sueco, com o Estado brasileiro, mas não deixa de ser um exemplo aí que a gente tem. Me parece que a proposta brasileira do PL é enquadrar no segundo nível, um nível intermediário, que é a semelhança do sistema português, com algumas particularidades, como a gente já citou, a questão da admissão sendo feita diretamente pelo agente de execução. Então a ideia, como eu estava dizendo, a ideia central é essa. O problema é que quando essa ideia foi implementada, o PL foi apresentado, eu acho que ele ficou, com todo respeito, assim, com muitos problemas. O PL tem muitas coisas que precisam ser arrumadas. Eu sou um cara otimista, as pessoas que me conhecem sabem. Assim, eu tento sempre ver o copo cheio, meio cheio. Então, assim, eu achei boa a ideia porque serviu para dar o pontapé inicial. Aquela coisa, vamos discutir. Talvez se ficasse tentando melhorar demais o PL, podia passar o bonde da história e o negócio não entrar. Então, acho que por esse lado, foi interessante. E eu até tenho defendido isso. Eu concordo. Mas me parece que a gente precisa melhorar muito. E aí é aquela história, assim, talvez se correu muito para apresentar, e aí nessa corrida, as lacunas que ficaram abertas expuseram demais o PL. Vou dar um exemplo simples, por exemplo. Ele começa dizendo que é obrigatória a participação do advogado. O exequente não pode ir ao cartório, né, de protesto sem o advogado. Ótimo. E aí justifica, porque é importante que o advogado seja presente, maravilha. Mas quando o PL vai tratar do executado, ele não fala sobre a presença de advogado. Ele não diz que o executado precisa de advogado. E aí a gente chega num problema. Porque se eu estou com um ato extrajudicial, o ato extrajudicial, como regra, não precisa de advogado. Então, se eu partir para a parte geral, né, se eu pensar de regra de hermenêutica, para eu pedir uma certidão num cartório, para eu registrar um imóvel, eu não preciso de advogado. Então, eu poderia concluir que o executado poderia se defender sem advogado.
o que é algo, no mínimo, como é que eu vou dizer, no mínimo anti-isonômico, porque eu exijo que o credor tenha que ter um advogado e eu não exijo que o executado também tenha. Então, esse é um problema. Por que não perceberam isso? Vou dar um outro exemplo, bem E tem simples. um detalhe, permite assim, ainda Claro. que deixa essa interpretação ainda possível. Ele fala que o executado que não, que vier a ser citado, mas nada fizer, não terá direito ao curador especial. Tem um Ainda tem trecho isso do também. PL que ainda fala Tem. isso. Sim, E aí ele vai ser fortalece a citado por ideia de que... edital. Esse é outro problema gravíssimo, porque a ideia é que se ele for citado e não comparecer, mas encontrar bem, a execução segue, sem curador. E aí aqui é um equívoco grave, né? E equívoco grave esse que inclusive foi levantado pelo Conselho Federal da OAB, quando se manifestou a respeito disso. Né? Há uma confusão entre ter ou não ter patrimônio, ter ou não ter advogado e ter ou não ter direito à defesa. Né? E isso é um problema. E parece que eles pensaram assim, já que não apareceu, não vamos nomear curador, porque senão o curador faz uma contestação por negativa geral ou embargo por negativa geral, e aí atrasou o processo do mesmo jeito. Né? Mas, bom, acho que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Né? Também não sejamos nem 8 nem 80, né? Vamos devagar. Exato. Uma outra questão bem boba, para a gente perceber como é que faltou uma revisão. Sabe, a gente que é professor, às vezes fala assim, pô, faltou uma revisão ali. Ele fala em alguns momentos que os prazos vão ser contados em dias úteis. Em outros momentos não fala nada. Então, assim, peraí, como é que eu vou fazer? O prazo aqui vai ser em dia útil, dia corrido, falta ali uma revisão, uma coisa interessante que precisava ser feita. Entendeu? E aí tem problemas mais graves, claro. Mas só para deixar evidente, eu deveria ter falado isso no início, mas ainda dá tempo. O PL não trata de execução fiscal e não trata de execução contra a Fazenda Pública. Então, se a gente, aquele dado que eu passei ali anteriormente, 70% das execuções pendentes são fiscais. Ou seja, esse PL não vai resolver isso. Ele expressamente fala que não vai tratar de execução fiscal. Então não dá para a gente falar que ele vai ser a solução dos problemas. No máximo, muito boa vontade, ele vai resolver 30% do acerto. E não vai, a gente sabe disso. É claro que 30% é muita coisa, mas é importante frisar que ele exclui a Fazenda Pública. Mas, por outro lado, ele não fala se ele vai tratar, por exemplo, de execução de direito de família. E aí imagina, Exato, como é que a gente, não tinha pensado como é que a gente nisso. vai trabalhar uma execução de alimentos, por exemplo, que normalmente a gente tem segredo de justiça, né, pessoas incapazes envolvidas, no cartório. Será que isso vai ser feito ou não? Ele não fala. Então, se ele não fala, dá a entender que vai. Ele até exclui os incapazes. Ele até Sim, fala, por exemplo, que os incapazes, mas eu fiquei com uma dúvida quando li, Márcio, no artigo 1º parágrafo único do projeto, que vai excluir incapaz, massa falida, mas se a pessoa se tornar incapaz ou a pessoa jurídica se tornar, pedir sua falência, então seus bens se tornam uma massa falida, também não resolve. Da execução. Exato. Não, e tem outro problema grave, assim, eu tenho estudado um pouco o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aqui na Federal a gente tem um grupo de estudos, do qual eu estou começando a fazer parte, que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Até conversei, já fazendo outra propaganda, o professor Vitor Fonseca do Amazonas, que é um grande estudioso desse assunto, está lá uma live com ele também a respeito disso. Me parece que esse tipo de limitação é preconceituosa também. E qual é o problema do incapaz? Não estou dizendo a criança, mas enfim, um incapaz que tenha. Primeiro que é importante frisar, o Estatuto da Pessoa com Deficiência nem trata mais de incapacidade, né? Ele considera como regra que a pessoa é capaz. E segundo, ainda que se trate de incapaz, se ele está representado, um adolescente de 15 anos, tem patrimônio, porque recebeu uma herança, ou porque é um youtuber engajado, que tem lá o seu patrimônio, por que ele não vai poder ir ao cartório para cobrar uma dívida se ele tiver devidamente representado? Qual a razão dessa exclusão? Né? Aí o outro que diz lá, o preso também não pode ser parte, porque parte da premissa de que precisa se locomover. Não necessariamente com processo eletrônico, com procuração. Por que razão? Né? Se fosse, não, se dissesse, não, o preso devedor, aí tudo bem, porque né, o direito de defesa. Mas se ele é credor, imagina, o processo está tramitando, e aí eventualmente o sujeito é preso. Aí ele não só perde a liberdade, como perde o crédito. Era para ser o contrário, concorda? Era para facilitar o crédito dele, já que se está se passando da premissa
de que a execução no cartório vai ser melhor do que no judiciário. E se fosse para ser pior, não precisava ter feito a mudança. Então tem vários problemas aqui nesse sentido, eu concordo contigo. E tem outras dificuldades, que a gente não consegue entender a razão. Assim. Quando ele vai falar de defesa, por exemplo, do executado, ele diz, como o código fez, o sujeito vai poder se defender sem precisar garantir o juízo. Tudo bem. E aí não tem efeito suspensivo. Tá igual o código. Não tem problema. A decisão a respeito disso vai ser feita pelo juiz da execução. Então você vai levar, o agente de execução recebe essa defesa, ele não vai tratar dela. Suscita uma dúvida, como fosse uma dúvida de cartoral. Exato. E leva ao juiz de execução. Ótimo. O que a gente fala o PL em duas vezes, duas passagens? A decisão do juiz resolver essa questão é irrecorrível. Eu achei muito estranho essa parte também, Márcio. Parece assim que nós estamos vivendo nesse ponto, parece que o legislador não conhece os advogados do Brasil. Parece que ele não conhece as discussões que tiveram, por exemplo, recentemente do agravo de instrumento. Né? O rol taxativo. A gente tem um exemplo recente, tentou-se reduzir o cabimento de agravo de instrumento, o que aconteceu? Mandado de segurança e depois a ideia da taxidade mitigada. Exato. E aí veio que acabou resolvendo o problema. Mas foi um jeitinho, até brinco muito mineiramente falando, um jeitinho jurídico ali que se resolveu o problema. Agora, veio um PL e diz que a decisão, qualquer decisão do juiz de execução é irrecorrível. Bom, aí o que vai acontecer? Sabendo que o 1015, parágrafo único do Código, fala que toda decisão interlocutória em sede de execução é agravável. É agravável, exatamente. É pegar o pêndulo e colocar do outro lado. Né? Exatamente o contrário. E aí a experiência mostra que provavelmente isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. O advogado vai dar um jeito. Ele vai entrar com mandado de segurança, reclamação, sei lá o que ele vai fazer. Então essa é outra coisa importante. Só para dar mais um exemplo, assim, como a gente precisava resolver. Competência. Se não me engano, está no artigo 7º. Vem o PL e diz, a competência para a execução de títulos extrajudiciais será o domicílio do executado. E judiciais, onde estava tramitando o processo, se houve lá uma fase de conhecimento prévio. Em relação à parte judicial, eu nem discuto muito, embora exista o 516 lá, que seria muito melhor do que o atual. Mas em relação ao título extrajudicial, é um completo nonsense. Você pensar que o foro do réu vai resolver todos os problemas. Imagina a gente faz um negócio de processual, eu e você, colocamos as nossas empresas no foro da comarca de São Paulo para tratar da execução, mas a minha empresa tem sede em Juiz de Fora e a sua no Rio. Aí você vai me executar onde? Pô, nós dois concordamos que o foro é São Paulo. Os bens que nós queremos estão em São Paulo. Aí você vai me executar em Juiz de Fora? Porque o PL diz isso, que a foro de competência é do domicílio do executado. Quer dizer, tentar simplificar demais um problema que a gente não tinha mais. Essa é uma questão que é uma evolução legislativa e doutrinária que já está resolvida há muito tempo. Então, por que não copiar o CPC? Por que não dizer a competência de execução será o CPC? Acabou. Você tenta mexer num negócio para trazer muito mais problema. É aquela história, você tem um problema X. Para resolver o problema X, você cria Y, Z, W. Não parece razoável nesse sentido. Né? Então, a gente tem essa dificuldade, de fato. E aí a gente vai tratando. Mas eu acho que tem uma vantagem. Tudo bem que ele está... Eu acho que eu sou otimista porque eu acho que o projeto está justamente para ser discutido. Não tem dono ainda no Senado para continuar a discussão. Mas eu achei melhor ele ter feito, talvez como a França, uma lei apartada do Código de Processo Civil do que querer mexer muito no Código de Processo Civil. E aí poderia gerar mais distorção no Código. Assim, acho que pelo menos nesse ponto foi válido. Dá para trabalhar e tentar solucionar isso numa lei apartada, mexendo um pouco no código. Até porque eu acho o seguinte, se você parte da premissa que você vai mexer no código, é aquela história, quando você abre a porta, tem um monte de coisa querendo mexer. Né? E aí, lá no processo legislativo, começa aquela confusão. Então, o PL ele propõe a mudar algumas coisas para adaptar. Né? Ali na parte final, na verdade, o PL tem 34 artigos. Se não me engano, os 3 últimos, o último é a vacácio, mas os anteriores falam de adaptações ao CPC. Tem problemas ali também, mas são coisas menores, perto do que a gente está tratando aqui, são coisas menores. Uma coisa interessante, que eu acho que vale a pena a gente tratar, que foi uma ideia boa, eu acho que essa é uma ideia que merece ser elogiada,
mas que acabou perdendo por um motivo que eu vou dizer agora, é que os artigos 15 e 30 do PL, eles falam de uma certidão. Uma certidão que em Portugal é chamada de certidão de incobrabilidade. Por que razão? A gente sabe que muitas empresas, você sabe bem melhor que eu, né, e você e os seus colegas também de tutoria jurídica sabem isso bem melhor que eu sobre direito tributário, muitas empresas precisavam ajuizar ações, mostrar que tem o crédito, ajuizavam ações, porque para ela poder fazer a compensação do crédito, fazer benefício tributário, abater imposto de renda, exatamente, lá no lucro real, ela precisava mostrar que ela tinha ajuizado aquela ação. Então, na verdade, a empresa já sabia que não ia receber, porque ela eventualmente já tinha tentado fazer esse recebimento extrajudicial, já tinha protestado o título, não tinha recebido. Ou seja, ela já tinha tentado buscar o crédito, ela sabia que dificilmente iria receber, mas ela obrigatoriamente entrava no judiciário só para poder ter acesso a essa documentação. Eu posso dizer também, é uma realidade também, além do imposto de renda, alguns entes públicos ou da administração pública indireta, que é um caso de meu cliente principal, por exemplo, você tem que também mostrar para o seu órgão de controle, seu tribunal de contas, que você correu atrás do crédito. Você está envidando jurídico interno, você já está pagando o advogado. Exato. Então você tem ainda a questão de fiscalização e também essa questão, aliás, pelo nosso pessoal tributário que acompanha a Micaela, tudo, quero dar apareceu o Guilherme Chaberian também, dar um abraço a todos também que na tutoria cuidam da parte tributária também. Ele sabe muito bem das questões também, repercussões tributárias, que você às vezes é obrigado a ajuizar essa execução. Sim, sim. E aí você na verdade, você desvirtua a ideia do processo executivo. O processo executivo, você pega qualquer manual de execução, ele fala, a execução serve para atender o interesse do credor, para buscar o crédito. Nesse caso, você sabe que ele não quer buscar o crédito. O crédito talvez o último. O interesse dele é tributário, é administrativo, é de compliance, é outra discussão que não é aquela necessária. Então, o que propõe o projeto? Ou então acontece como eu, que eu não posso falar muitos valores, estava procurando valores de milhares, tive que iniciar o cumprimento de sentença, vai que bate um Bacen-Jude, estou dizendo não tem patrimônio, apareceu R$9.000 no Bacen-Jude. E aí dá mais problema que o cliente começa a perguntar, pô, se tem 9 mil, corre atrás, deve ter o resto dos milhares de reais. Não, cadê o resto do dinheiro? Vai ficar com aquilo parado lá um tempão. Um ano para levantar esses 9 mil. Tá demorou um ano para levantar. Deu mais trabalho do que tivesse encontrado alguma coisa. Não encontrado nada. Pois é. E aí, nesse caso, o que então propõe o projeto? Está em 2 dispositivos. Você não vai precisar levar, a pessoa jurídica não vai precisar levar a sua demanda ao judiciário. Ela executa no cartório, o cartório tenta receber, não conseguindo, o próprio agente de execução emite uma certidão. E essa certidão vai substituir aquela judicial que a empresa precisaria para poder ter acesso ao benefício tributário. Então era uma ideia boa, não há dúvida. E isso, inclusive, foi copiado também de Portugal. É a mesma ideia. Só que recentemente... Só uma questão, voltando à questão daquele do parágrafo único do artigo 1º. De novo, não faz sentido eu excluir o insolvente civil e a massa falida. Que muitas vezes eu já sei que o insolvente civil e a massa falida não tem patrimônio. E aí eu estou tirando a chance pelo projeto do exequente, do credor, não chamo nem exequente, o credor, de receber essa certidão para fins tributários. Exatamente. Acaba que uma coisa não fecha com a outra, né? Não conversa com a outra. Tem esse ponto, bem lembrado também. Só que aí o que aconteceu? Agora, a Lei 14.043 de 2020, bastante recente, ela já permitiu essa certidão ser feita fora do judiciário. Eu consegui obter a certidão fora do judiciário. Só me engano, é o artigo 9º dessa lei. Ela altera a norma a norma 430, para permitir que o sujeito consiga, no protesto, nos cartórios, já obter a certidão. Então, essa medida desjudicializadora, ela já está em vigor, inclusive. Era uma medida provisória que foi convertida em lei recentemente. Menos de um mês, imagino. Então, quer dizer, essa ideia boa acabou também perdendo um pouco, porque ela é mais ampla até do que a ideia do PL. Então, hoje eu não preciso mais entrar no judiciário para obter esse benefício tributário. Essa cobrança no cartório já resolve o meu problema.
Então, assim, é importante dizer, para a gente frisar, eu continuo sendo otimista. A ideia é boa, né? Não me parece boa. Tanto é que eu me propus a fazer 50 propostas. 50 propostas de melhoria do PL. Essas 50 propostas estão lá no texto que vai estar na revista de processo. Porque me parece que a gente tem que, aquela história, pegar a locomotiva e tentar aproveitar e chegar no destino, que é o caminho da digitalização, de fato. A gente tem exemplos recentes que isso tem funcionado, né? O divórcio e a separação são exemplos muito claros, né? Quantos e quantos anos, né? Quando a gente fez faculdade, não pode ficar falando, a gente está ficando velho, né? Mas meus alunos não têm essa percepção, mas quando a gente fez faculdade, eu lembro dos meus processos de estagiário, aqueles divórcios que demoravam anos e anos, aquelas coisas que se arrastavam, né? As pessoas não têm, parece que se esquecem disso. Então é uma experiência de sucesso, não há dúvida, né? Então a gente tem outros exemplos também de alteração de nome de registro civil, pessoas estrangeiras, enfim, tem várias medidas que já estão sendo feitas no cartório que mostram que tem funcionado. É claro que, é importante dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? A gente precisa tomar cuidado porque a gente tem que preservar as garantias do processo, não há dúvida disso. Então, por isso é que a minha tentativa de salvar o PL, vamos chamar assim, é uma tentativa de fazer com que a gente tenha ali as garantias fundamentais preservadas. E do jeito que está, me parece que isso não acontece. Então, é importante frisar nesse sentido. Uma outra coisa que vale a pena... Diga. Sabe um ponto que eu reparei no PL? A questão de honorários. Porque ele, quando inicia a fase de cumprimento de sentença, na fase de cumprimento de sentença, o juiz, se não é um pagamento voluntário, aplica honorários. E não fica claro, parece que quando vai lá para o cartório, aplica novamente honorários. Isso, por exemplo, foi um ponto que me chamou muita atenção. O que eu acho que é importante frisar, existem honorários, até para os nossos advogados estão assistindo ou vão assistir, existem os honorários, eles estão previstos expressamente lá, né, até porque o credor precisa ser representado por advogado. O que não fica claro é se o título executivo já contém no seu bojo verba honorária, se vai ser fixada nova verba ou não. Isso não está claro de fato. Não ficou claro. Agora, uma coisa importante, já que você está falando de ônus sucumbenciais, de questões que envolvem dinheiro no processo, é que outra discussão muito interessante é que o PL ele vacila muito, me parece, na discussão da gratuidade da justiça. Sim. Ele é outra coisa que bastaria ele dizer, olha, vide CPC, ponto final, não precisava ter criado regra própria para isso. E aí, quando ele cria regra própria, ele dificulta. Vou dar o mesmo exemplo. Ele diz, o sujeito vai pedir a gratuidade. O tabelião, o agente de execução, vai analisar. Se ele deferir, o processo segue. Se ele não deferir, ele próprio, de ofício, vai submeter isso ao juiz de execução. E aí o juiz, então, vai analisar se é ou não caso de deferir assistência. A decisão do juiz, mais uma vez, repete o PL, é irrecorrível. Contrário ao CPC. O CPC fala expressamente que isso é um caso de cabimento de agravo de instrumento. Então, o que vai acontecer mais uma vez? O sujeito que pede a gratuidade e tem ela indeferida, por algum motivo, pelo juiz, vai impetrar a mandado de segurança. E isso, ou vai botar uma reclamação, sei lá o que ele vai fazer, sei lá, vai na corregedoria, vai no CNJ, alguma coisa ele vai acabar fazendo. E aí que você é mais uma vez um problema. E aí nós vamos gerar uma quebra de isonomia. Por quê? O sujeito que tem dinheiro vai fazer a execução dele andar. Ele vai pagar as custas e vai seguir. E aí o advogado vai até virar para o cliente dele e falar assim, olha, meu amigo, você até tem direito a assistência, mas vamos pagar isso aqui, vamos dar um jeito de pagar para fazer essa execução andar. Porque esse devedor, ele tem outros 3 credores. Se a gente demorar muito, os outros credores vão lá e penhora aquele bem, propria aquele bem. Então vamos tentar correr na frente. E correr na frente significa, vamos pagar essas custas. E aí o sujeito tinha direito à assistência, acaba tendo que eventualmente se prejudicar em alguma medida para poder pagar as custas para evitar todo esse expediente, porque não tem dúvida, os cartórios vão controlar a assistência. Porque, claro, que é dali que eles vão retirar os seus emolumentos para pagamento das custas que eles vão pagar, vão retirar ali o pagamento das verbas cartorárias. Então, eles vão controlar. Mas esse e aí nós temos essa dificuldade. Mas um problema, por exemplo, eu me lembro quando eu estudei a questão em Portugal, era uma crítica também em Portugal. Também quem não tem dinheiro acaba prejudicado nesse ponto. Em Portugal, a crítica era o seguinte, que
na reforma de 2008, lá, quem não tivesse dinheiro para pagar o agente de execução, seria dado ou um advogado dativo para virar agente de execução, ou, na ausência de advogado dativo na comarca, iria virar um oficial de justiça. Aí já começava a complicar. E aí a grande crítica era o seguinte, que o agente de execução seria para desafogar execuções dos grandes bancos que estavam na cidade do Porto ou de Lisboa, as principais cidades portuguesas. Que ficaria, a crítica era essa, se o interior de Portugal ficaria desassistido. Me preocupa o seguinte, tá, o projeto brasileiro, ele prevê que vai ser cartório para todo mundo. E aí me preocupa de novo, será que o cartório vai dar prioridade para quem paga e quem não paga, como é que vai ser o reembolso? Quer dizer, quem está na gratuidade de justiça, será que o cartório vai ser remunerado? Isso tinha que também estar um pouco mais bem regulado. O que ele faz? Ele diz o seguinte, se ele for deferir assistência, o pagamento vai ser feito ao final. Então o credor, quando conseguir receber, daquele montante vai ter o crédito e vai ter também as custas cartorárias. Então essa que é a ideia, você passa isso para o final e no final o devedor paga tudo. É o que acontece hoje já com protesto. Você consegue protestar o seu título gratuitamente e aí no final, se o sujeito quiser lá pagar, ele paga o valor do crédito e paga também o custo do protesto. A questão na verdade, duas. A primeira, vamos fazer de conta que a gente conseguiu fazer a penhora de um bem que não dá para pagar todo o montante. Dá para pagar parte do crédito ou parte da dívida cartorária. Como é que vai resolver isso? Como é que vai dividir esse dinheiro? Qual é a prioridade? O cartório vai concorrer com o credor? Existe uma preferência? Isso não trata. E segunda questão, vamos imaginar que nós dois já somos tabeliães, já estamos cuidando disso há algum tempo, o PL já está vigendo, está funcionando. A gente já conhece a realidade da comarca. A gente já sabe que determinada empresa tem dificuldade de pagar. Nós temos aqui, por exemplo, 10 execuções em mãos. Dessas 10, 5 são em relação a essas empresas que têm dificuldade. E outras 5 são aquelas que a gente sabe que vão pagar. Grandes bancos, sei lá, empresas que têm saúde financeira boa. A gente vai poder escolher qual que nós vamos trabalhar ou não. O PL não fala isso. Então essa é uma tweet que eu fiz, que eu propus a aplicação do artigo 12 do CPC. Porque não dá para o tabelião escolher o que ele acha melhor para executar. Interessante. Tem que haver uma ordem. Tem que haver uma ordem cronológica mínima, pelo menos. Porque senão, eu imagino, eu e você temos lá no nosso cartório, temos uma execução de R$1 milhão e temos uma execução de 5 mil. Essa de 1 milhão aqui, vamos tentar correr mais atrás dela, porque se receber, nós vamos ganhar mais dinheiro. Não, acho que não pode ficar a critério do tabelião e isso. Tem que haver uma ordem corrida ao ouro. Exatamente. Porque embora seja um agente privado, ele é um agente privado que exerce uma função pública mediante delegação. Então ele não pode dar prioridade ao crédito A ou B por interesse próprio. Tem que haver uma regra para isso. E também não tem essa regra. O PL também não fala sobre isso. Então, eu não gosto muito do artigo 12, não é dos melhores, mas enfim, eu acho que é interessante que seja colocado, entendeu? Estou vendo aqui que alguém está concordando comigo. Foi, professor Lívio, nosso grande professor lá do sertão do Juazeiro, de Cariri. Muito bom, obrigado. Nosso professor Lívio está num projeto nosso novo, em breve. Vamos lá, para quem estiver se preparando para a OAB. Aliás, vamos ver se a OAB vai sair a segunda fase agora em outubro ou dezembro. Mas para quem tiver já a primeira fase, prepare-se com tutoria. O Lívio está fazendo parte da nossa equipe aí. Que bom, que bom. Eu acompanho o seu projeto e faço votos que ele vá à frente. Não sei se você sabe, eu fui da banca da OAB durante 5 anos, né? Eu corrigi as provas de civil e processo civil. Eu era o único professor de Minas durante boa parte desses 5 anos na banca de civil e processo civil. E é um trabalho, hein? Eu vejo os colegas engraçados. Eu não conheço. Agora, você, primeiro de processo civil, eu não conheci ninguém de processo civil. Conheci de outras matérias. E eu sabia, é um trabalho. Uma vez eu vi um colega que mostrou a tela, vem a tela digitalizada, devidamente sem identificação. Você não sabe quem é. Eu vi um colega corrigindo e me mostrou uma correção. Meu amigo, além de ser quantidade, é um trabalho muito sério e pesado.
Sim, eu saí da banca em Realmente, 2016, então eu já posso falar, não tem problema, né? Porque durante quando a gente está lá, a gente fica no sigilo até para não ser exposto, enfim. Mas é sim, um sim. trabalho muito sério, é um trabalho muito sério, é um trabalho muito difícil, mas ele é muito controlado, assim, tanto pelo Conselho Federal como pela FGV. Então, eu até brinco com meus alunos, agora eu falo com eles, vocês ficam reclamando e tal, tudo que a gente queria lá é que vocês passassem, né? Mas, infelizmente, precisa haver um Não filtro. pode falar. Eu até É, estava com dificuldade de encontrar alguns professores, que ele faz o convite, todos da banca são muito sérios, e você não sabe quem é até então. E aí, não sei, esse grande amigo meu que uma vez me mostrou que eu fiquei, eu achei como é que é. Ele me mostrou e realmente eu vi o sistema muito sério. é, Um dos professores cheguei a convidar, eles agradeceram o convite, mas falaram, eu sou da banca, ou então não podia. saí da banca recentemente, eu tenho um tempo de não Sim, posso é, participar. Realmente é exatamente. muito sério. Faço Bom, votos mas para eu, resolver logo essa questão da Covid, é, porque para quem está sim, estudando está prejudica bem muita gente. complicado. Prejudica muita gente. Bom, eu queria, para não sei como é que está nosso tempo, 5 minutos. deixar São os cinco 5 minutos minutos. finais. Coisa quando é boa Bom, passa rápido, Márcio. passou muito Olha, rápido, eu queria ver exato, os muito rápido corações mesmo. aí. Os corações. Daqui a Quem pouco, chegou um pouquinho atrasado, isso vai estar aqui no IGTV. Eu vou ver se eu coloco no YouTube. Tem agora o professor Márcio, tem o professor Vamber, tem muita coisa boa. Maurício, semana passada. ah, É, o então, vou pai ver se eu da coloco também no RDT, nosso YouTube grande para vocês Maurício, acompanharem. Falou em é, processo eletrônico, paixão dele. que ótimo, que ótimo. Não, o Maurício é muito um grande amigo. É, eu queria aproveitar esse finalzinho, já os corações aparecendo aí, ó, para a gente O pessoal poder. gostou. Que bom, que Eu não bom. precisava nem pedir, É, porque eu sabia que o pessoal ia soltar os corações que você merece, Márcio. obrigado, obrigado. Eu queria aproveitar esse finalzinho, já que você falou do YouTube aí, para divulgar essa minha nova iniciativa do YouTube. Eu vou tentar levar esse nosso vídeo para lá também, para poder fazer Eu uma. só mando depois para você, sem Tá ótimo, falta. tá ótimo. E eu Divulga, queria eu deixar. coloquei aí o endereço. Ó, a professora Maria Olha, Emília vendo a gente de Ipatinga. Um beijo para olha, Ipatinga, Minas, ó, para toda a Minas colega Gerais. mineira aí, a colega mineira, que bom. É, Apesar que o Juiz de pessoal, Fora assim, é terra fluminense ainda. a gente recebe um pouco de críticas, né, sobre isso, né? Você fala que a professora Tereza Rudalvin me chama de mineroca, que ela fala que é uma mineira Ah, carioca. Ela fala, você não fala uai, não tem sotaque mineiro, então é um mineroca, né? aí quando Mas estamos chega no Rio a aqui. gente diz que tem sotaque mineiro. E Porque é fica no aquela meio do história, caminho. eu sou quase uma pátrida, né? Fica naquele meio do caminho ali. É essa a ideia. Mas Mas esse pode meu, botar os esse meu recados. texto, não, pois é só uma coisa bem rápida mesmo, é porque eu tenho muita dúvida a respeito disso, assim, um estudo bem inicial, de fato, e aí eu queria convidar as pessoas que nos assistiram, que vierem nos assistir, a entrar em contato pelo meu perfil aí, o professor Márcio Faria, pelo Twitter, o Márcio C. Faria, enfim, eu estou aberto a sugestões e essas nossas conversas aqui, na verdade, vão prosseguir, porque Você acho que a gente pretende precisa abrir uma debater esse sessão lá assunto. no Academia? Eu Academia.edu? vou fazer isso também, vou fazer isso também. E eu vou fazer uma live junto ao pessoal da Federal da Bahia, provavelmente no dia 14 agora. Ainda vou marcar exatamente, vai ser uma atividade do pós-doutorado. E aí mando para você Avisa. sobre esse assunto também, que eu acho que vale a pena a gente continuar discutindo, porque é um tema muito importante que, Sim, embora a gente esteja nesse meio de pandemia, ele precisa ser discutido. A gente não pode deixar esse negócio passar assim, sem que nada se trate, né? A gente tem que tratar sobre isso e também não pode eu descartar, concordo. jogar no lixo porque é ruim e tal. Acho que a gente pode aproveitar, como eu falei anteriormente, acho que essa é a ideia. Então, Eu assim, concordo. A gente está a sua falando de iniciativa foi efetividade ótima de de direito. dizer. Sim, sim, exatamente. Eu acho que é muito importante. E aí a sua iniciativa de um canal como o seu, de trazer esse assunto à discussão, é de louvar. Por isso que eu fiquei, na hora quando você me convidou, eu falei, não, eu aceito na mesma hora, porque vale muito a pena a gente discutir. E a gente gosta de conversar e eu tava com saudade de você também, né? Então, Não, tava. Que a gente. A corrida desses últimos anos na empresa foi muito complicada. Mas a coisa eu acho que deu uma acalmada. Aí já estão 30 segundos. E quero realmente voltar com vocês semana que vem com Micaela.
Vamos falar sobre direito processual tributário e temos Que ótimo. novidades também para as outras. Toda quinta-feira vamos falar de direito e literatura com Janaína em breve. Márcio, Olha muito que obrigado bom. de todo o coração. Foi um grande prazer. Um forte Obrigado, abraço. obrigado Um mesmo, beijo gente. para toda a Tchau. família Faria. Todo mundo para vocês Tchau, aí também. tchau. Obrigado, um abraço, Quaresma. Até mais.